O lançamento das campanhas, as duas principais, o Bolsonaro hoje está em Juiz de Fora, está fazendo uma motociata e uma espécie de evento mórbido, né? Ele está voltando ao local onde ele foi esfaqueado em 2018, né? Então está fazendo um lançamento de candidatura que, vejam vocês, assim, traz muita esperança para o brasileiro, né? O brasileiro, assim, com fome, procurando emprego. Vocês viram a pesquisa do que saiu essa semana? 9 entre cada 10 empreendedores no Brasil não empregam ninguém, né? Saiu a pesquisa definitiva sobre o empreendimento no Brasil. Na verdade, empreendedores são o quê? Um bando de precarizado que abriu o MEI para poder emitir nota fiscal. 90% dos empreendedores, novos empreendedores no Brasil, não tem nenhum funcionário. O nome disso é o quê? É peão, é trabalhador que não tem FGTS, né? Basicamente esse é o tipo de empreendedor que está rolando no país aí. Então, nesse país, com quase 700 mil mortes da pandemia, com um subemprego absurdo, apesar do índice de desemprego estar baixando, as pessoas estão pegando empregos piores e mais mal pagos, com um empreendedorismo que, na verdade, só mascara subemprego e desemprego, essa é a verdade, essa pesquisa está mostrando claramente isso, né? Nesse país onde as pessoas estão catando o caminhão do osso, onde estão buscando comida no caminhão do lixo, nesse país, ao invés do Bolsonaro fazer uma campanha que olhe para o futuro, o Bolsonaro está olhando para onde? Para o próprio umbigo. É isso que o Bolsonaro está fazendo. Olhando para o próprio umbigo, para a própria história, para a própria mitologia que criaram em torno dele próprio. Então, é uma campanha claramente de acordo com tudo o que o Bolsonaro vem fazendo na vida pública brasileira nos últimos 30 anos. Egoísta, ególatra e narcisística, né? Eu não vou mostrar imagem de motociata aqui, porque você sabe que este programa é adepto de São Boechat e nós não damos palco para otário, né? Então o que eu vou fazer? Até porque não tem vídeo de lançamento da campanha do Bolsonaro. Eu procurei vídeo de lançamento da campanha do Ciro, do Bolsonaro e do Lula. E só achei um vídeo da campanha de lançamento do Lula. Se tiver vídeo da campanha de lançamento dos outros depois, a gente mostra ainda no decorrer do programa, tá? Mandem aí caso vocês tenham topado com esses vídeos em algum lugar. Vamos ver o vídeo de campanha da campanha de lançamento, do lançamento da campanha do Lula, que ele postou hoje nas redes sociais dele. Bora lá. Começou oficialmente a campanha eleitoral. Peço a Deus que ilumine essa caminhada. Eu quero ser presidente para mudar de novo a vida do povo. Porque do jeito que está, ninguém aguenta mais. A fome voltou, a inflação está assustando as famílias e o salário mínimo mal dá para uma cesta básica. Vamos ter muito trabalho para reconstruir esse país. O primeiro passo é vencer as eleições. Tenho viajado muito, levado uma mensagem de esperança e fé ao nosso povo. Mas o Brasil é imenso. Por isso eu conto com vocês como sempre contei. Onde minhas pernas não puderem me levar, eu andarei pelas pernas de vocês. Onde minha voz não puder chegar, eu falarei pela voz de vocês. Vamos juntos, nas redes e nas ruas. Falta pouco para a esperança vencer de novo. Lula presidente, o Brasil da esperança. Para quem viu o filme Adeus Lenin, vai lembrar, é um filme do começo dos anos 2000, né? Vai poder, e estava na condição e estava até agora na condição da personagem, né? Do protagonista de Adeus Lenin. Sim, gente, tem o nome do Alckmin ao lado do 13, tá? Ai, que país, cara, né? Quem tava fora do mundo, você tá chegando agora no mundo, tá? Eu não errei ali o que tá no final, tá? Ali tem o nome do Lula, tem o 13 do PT e tem o nome do Alckmin. É isso mesmo que tá acontecendo, tá, gente? É o que temos para o momento. É o que temos, sem choro, sem chorar. É o que dá para fazer, né? Vocês devem lembrar que eu venho falando aqui há um bom tempo que o governo Bolsonaro é um governo que não tem nada para entregar, né? Não tem, de fato, nada para entregar. O governo Bolsonaro é um governo fraquíssimo. Para além das questões... Para além de todas as questões que já se sabe sobre o Bolsonaro, sobre o que ele fala, sobre o que ele faz, sobre o seu comportamento, que vai de racismo e homofobia ao gabinete dos filhos empregar mulher e esposa do miliciano que foi acusado de matar Marielle. Para além de tudo isso, que a gente pode ficar dias aqui falando sobre todas essas questões do Bolsonaro, tem uma questão muito importante do governo Bolsonaro, que a gente nunca pode esquecer. É um governo incompetente. Essa é uma questão importante. Porque
você pode debater com uma pessoa que vai dizer várias coisas pra você e vai te dar vários motivos pelos quais vota no Bolsonaro. Agora, incompetência é uma coisa difícil de você debater. Então você senta com a pessoa e fala assim, me fala 3 grandes obras que o governo Bolsonaro fez em 4 anos. Não tem. Me fala uma grande política pública que o Bolsonaro fez que foi incrível. Praticamente não tem nada. Tanto é que o Bolsonaro está usando na campanha é o Pix, que não foi o governo dele que criou. Inclusive o Bolsonaro foi desmentido pelo próprio presidente do Banco Central, que ele escolheu, dizendo que o Pix não causou nenhum prejuízo aos bancos. Gente, prejuízo em banco? Prejuízo e banco não são coisas que estão no mesmo lugar, né? Como diria acho que é uma frase do Rothschild, né? Tem 3 grandes coisas que você pode fazer na vida para ganhar muito dinheiro, né? 3 grandes empreendimentos do capitalismo, né? Um banco bem administrado, um banco mediamente administrado e um banco pessimamente administrado, né? São os 3 grandes negócios que você pode montar na sua vida. Os 3 vão dar dinheiro pra caralho, né? Então, o governo Bolsonaro é um governo incompetente, é um governo que não tem nada para mostrar. Nada para mostrar. O Bolsonaro foi lá no podcast Flow e falou em zerar imposto de jet ski, hidroavião, veleiro, Pix. Vejam, falou da malha ferroviária brasileira, que foi refeita pelo Tarcísio. Cara, o Brasil não tem malha ferroviária. O Brasil tem meia dúzia de ferrovia que basicamente serve para transportar minério de ferro, tá? E algumas delas grãos. É importante? É importante. Bom, é alguma coisa que vai fazer você ganhar a eleição? Não, não vai fazer você ganhar a eleição. E aí o Bolsonaro... Eu disse isso no ano passado até. Ele fez coisas incríveis, como ir para São Paulo e inaugurar uma caixa d'água da CEAGESP. Na verdade, ele foi inaugurar a pintura da caixa d'água da CEAGESP em São Paulo. Podem pesquisar aí para ver se vocês... Né? Então, assim, o Bolsonaro teve grandes, né, momentos iluminados como esse. E no Nordeste, onde ele é muito fraco eleitoralmente, ele apostou muito na inauguração de trechos da transposição do Rio São Francisco, que não é obra do governo dele, né? E inauguração de poço artesiano. O Bolsonaro fez muita inauguração de poço artesiano. Tem inclusive vídeos dele aí, né, tomando banho da água de poço artesiano, com criançada, com molecada e tal, não sei o quê. Pois bem, hoje o jornal Estado de São Paulo saiu com uma matéria super importante, assinada pela Júlia Afonso e pelo André Schauders, que diz o seguinte: governo Bolsonaro fura poço e não entrega água no Nordeste, tá? Os poços que o governo Bolsonaro disse que ia furar e tal, não sei o quê, muitos deles não são entregues. Eles são furados. Os caras vão lá, furam. Vocês imaginam isso, tá? O governo Bolsonaro que jogou com a fome das pessoas durante a pandemia, que fez politicagem com gente passando fome, né? Agora tá provado outra coisa, que fez politicagem com gente passando sede. Porque você vai para uma comunidade que não tem água, que as pessoas têm que caminhar, às vezes, quilômetros para buscar água, para fazer necessidades, para se limpar, para lavar roupa, que é o que acontece de fato, e a reportagem mostra isso. Aí você vai para essa comunidade, você fura um poço, leva um monte de maquinário, um monte de aspone, um monte de gente faz uma inauguração no poço, você gera uma expectativa enorme naquelas pessoas, e depois você deixa aquele poço fechado e vai embora. Você não coloca bomba, você não faz a água sair para fora, a água não chega nas pessoas. Isso é crueldade com gente passando sede. Isso é crueldade. Sabe o que me lembrou? O Immortan Joe, aquele personagem do Mad Max Fury Road. Quem não viu esse filme, veja. É justamente aquilo. Você abre um pouquinho a água e fecha. A água. É você que controla. Não estou fazendo nenhuma ilação, mas é um fato histórico. Sabe quem controlava as fontes de água na Itália, no sul da Itália, no final do século XIX? A máfia. A máfia controlava as fontes de água. Obrigava as pessoas a pagarem pela água. E olha aqui, ó, governo Bolsonaro fura poço e não entrega. O que diz a reportagem? Que o município de Oeiras, por exemplo, no Piauí, foi um dos contemplados pela tal da Força Tarefa das Águas. Esse pessoal gosta de uma Força Tarefa, né, gente? Força Tarefa das Águas, anunciada pelo governo Jair Bolsonaro para o Nordeste e o Norte de Minas. 2 anos depois, no entanto, poços abertos pelo programa estão lacrados. As obras pararam pela metade e bombas de retirada da água não foram instaladas. A situação se repete em todo o semiárido nordestino. Ao longo de 3 meses, os repórteres do Estadão, eles analisaram contratos do atual governo que somam 1,2 bilhão de reais para a construção de poços no sertão. Os documentos mostram irregularidades em pregões milionários feitos em menos de 10 minutos e a reserva de recursos para a abertura de novos poços sem que outros sejam sequer concluídos. O resultado, segundo essa reportagem do Estadão, é
aspas, um cemitério de poços abandonados. De cemitério, o Bolsonaro, que não é coveiro, no entanto, entende muito bem, né? A reportagem é bastante completa, tem uns cases bem importantes de pessoas que estão lá olhando para o poço perfurado e lacrado, porque o poço, depois que é perfurado, fica um pedaço do cano para cima assim, eles lacram, né, para não ficar jorrando água. E você tem que instalar uma estrutura em cima daquilo com um bombeamento para que essa água seja utilizada. Então tem gente ali parada olhando para um cano que pode levar água para elas, e essas pessoas estão longe de qualquer fonte de água possível. Isso é ou não é crueldade? Isso é crueldade. Isso foi feito por quê? Por politicagem. Foi feito com quem? Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, representante do que está se chamando hoje de Centrão. Isso aqui é uma política do governo Bolsonaro e do Centrão. O governo Bolsonaro entregou a Casa Civil para o Ciro Nogueira, que representa o Centrão lá dentro. Quem faz a tarefa de abertura desses poços são 3 órgãos, todos controlados e apadrinhados pelo próprio Ciro Nogueira e por líderes do Centrão alinhados ao Planalto. Principalmente a tal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Essa Codevasf é uma estatal que está na mão do Centrão. O governo Bolsonaro jogou bilhões dentro dessa Codevasf e entregou ela para o Centrão. Para quê? Para evitar tomar um impeachment no meio das fuças. Essa foi a negociação que foi feita, tá, gente? O Bolsonaro não ter sofrido um impeachment custou muito caro para você que está assistindo esse programa. Sabe quem pagou em dinheiro para o Bolsonaro não sofrer um impeachment? Nós pagamos para o Bolsonaro não sofrer um impeachment. O Bolsonaro só está de pé porque eles usaram o nosso dinheiro fazendo esse tipo de negociata. Essa Codevasf é a mesma empresa que 2 meses atrás caiu nas mãos da Polícia Federal. A Polícia Federal apreende 1,3 milhão em dinheiro em operação que mira desvios na Codevasf, turbinada por bilhões de reais em emendas parlamentares, inclusive o tal do orçamento secreto. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba é uma estatal federal entregue pelo presidente Bolsonaro ao controle do Centrão em troca de apoio político. Um dos alvos da apuração é a Construservice, isso matéria da Folha, em maio, que apurou que o vice-líder em licitações da Codevasf se valeu de laranjas para participar de concorrências públicas na gestão Bolsonaro. Desde 2019, o governo já reservou à empreiteira, só a essa empreiteira, 140 milhões de reais, apenas a uma empreiteira que faz negócios com a Codevasf. Então, o resumo da ópera é o seguinte: você tem um presidente fraco que estava ameaçado com a cabeça a prêmio a todo momento, porque é um presidente incompetente, que não sabe e não quer fazer política e que não acredita na democracia. Então, ele teve que comprar à força o ticket dele para estar participando dessa eleição aqui. E isso virou o quê? Orçamento secreto, emendas de relator e entregar estatais e ministérios na mão do Centrão. Isso aqui está desenhado. Para além disso, agora tem a crueldade que, obviamente, como isso tudo é uma politicagem, os caras foram lá furar um monte de poço artesiano e não entregaram. As pessoas estão paradas olhando para um tubo que leva água, que poderia levar água para a casa delas, e essa água não chega, porque não era interesse fazer política pública. Não era esse o interesse, fazer política pública. O interesse era salvar o pescoço do presidente. Os políticos que fizeram isso tomar o controle de boa parte do orçamento federal, e agora a gente sabe, por operações da Polícia Federal, fortíssimos indícios de corrupção. Esse dinheiro foi roubado, inclusive. Então esse dinheiro foi roubado do povo brasileiro de várias formas, né? A galera que gosta muito de falar do combate à corrupção, a gente tem que falar então do combate à corrupção. Onde estão as pessoas preocupadas com o combate à corrupção? Dá uma olhada nesse vídeo do Bolsonaro aqui, ó. O Nordeste é uma realidade. Também o nosso exército, com a Codevasf, fura dezenas de poços todos os meses, levando dignidade a essas pessoas. Eu estou mostrando o que nós fizemos, o que pretendemos continuar fazendo. Isso não é virtude, é obrigação. O exército junto com a Codevasf, né? Senhores generais. Os senhores que estão preocupados em contar voto, os senhores estão trabalhando junto com essa empresa, os senhores são responsáveis também por esses postos que não estão sendo entregados, os senhores estão envolvidos aí na maracutaia do que a PF está nos mostrando aí com fortes indícios de roubo de dinheiro público nessa estatal, que é responsável pela perfuração desses poços, hein, senhores generais? Os senhores têm muita coisa para se preocupar em vez de ficar tentando melar as eleições. Muita coisa.
Ou talvez estão tentando melar as eleições porque tem com o que se preocupar. Será que não é essa a grande questão? Será que tem gente do Exército com medo do que o próximo governo possa deixar com que a Polícia Federal investigue? Que não foi investigado até agora? Será? Eu suspeito que sim. O repórter André Schauders, do Estadão, ele fez alguns vídeos, eu vou mostrar 2 vídeos para vocês de pessoas que estão vivendo no semiárido, que não tem água e que estão o dia inteiro olhando pro cano furado do Bolsonaro, do Centrão, e do Ciro Nogueira, e da Codevasp e dos militares, e aguardando que daquele cano saia água para elas. Vamos lá? Sim, tem. Que eles abriram, mas nunca encanaram água para nós. Como é que a senhora se sente em relação a isso? A gente fica triste, porque tem água doce perto, mas não pode usar, né? Uhum. E a senhora acredita por que ele fica fechado? Porque eles nunca encanaram água pra gente. Por que não encanaram? Aí eu não sei, né? Assim, eu não sei por que eles não encanaram ainda. Tu sabe já? Ah, creio que sim, né? Falta de vontade mesmo deles, né? Tem outras partes lá embaixo. Essas terras aqui de cima que é Procaju e Mandioca. Aí nós estamos precisando do equipamento desse poço. Esse poço foi perfurado em 2020. Aí está aqui sem o equipamento, né? Está precisando de um equipamento solar, né? Porque na rede de energia mesmo, normal, a gente não dá conta. Porque os gastos é bem grande, né? O custo altíssimo. Então ele tem a faixa de 212 metros, foi perfurado, ele tem uma vazão bastante forte, potente. Eu acho que ele vai dar conta para ser uma área de caju aqui de 24 hectares. Quantas famílias seriam beneficiadas se esse poço estivesse funcionando? Então, que é para ser beneficiada um total de 24 famílias. Aqui na região aqui já tem 30 famílias. Uhum. Mas são pessoas assentadas mesmo, são 23 famílias. Agora, as 30 famílias são pessoas parentes, né, dos sócios, dos associados. Tá aí a competência, né, magnânima do Exército Brasileiro, tá aí a competência indiscutível dos políticos que estão sendo fiadores para evitar o impeachment do Bolsonaro, Ciro Nogueira, Casa Civil, Codevasp, tá aí todo mundo, né? Poço furado em 2020, a pessoa tá 2 anos esperando que a água saia daquele buraco. E a água não sai daquele buraco. 24 famílias sem água. 2020. Veja bem, a reportagem é criteriosa. Ninguém foi lá pegar poço que foi furado no mês passado. Para depois alegar que não, mas foi no mês passado. Esse mês vai ter lá a bomba. Não, o poço tá 2 anos furado, gente. Foram lá, furaram 112 metros de profundidade para ter uma vazão de água para matar a sede, né, de animais, de pessoas e ajudar na plantação ali, uma área de caju. E nada. O governo Bolsonaro não tem nada para entregar. É um governo de incompetentes.